Olá, Mostrando a Cara começa agora, entrevistando uma figura que tem sido muito falado aí na área, que eu conheço há muito tempo. Então nós trouxemos para conversar com ele o secretário de Estado de Cultura, João Gualberto. Olá, João. Olá, como vai você? Como vai você? Aqui a cultura, vamos começar cantando. Vamos. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer ter você aqui. Eu sou um amigo seu de muitos anos, isso tem que ficar claro que eu te conheço. Você era criança, você era até bonito naquela época. Imagina, continua. Quanto tempo tem. Bom, João Gualberto, quem é você? Bom, o que nos interessa aqui, né, na função que eu tenho hoje de secretário de Cultura, a minha trajetória é uma trajetória muito acadêmica, né? Eu fiz... Você é capixaba? Sou capixaba. Eu quero saber quem é você, criança. Vamos Bom, começar? vamos começar lá. Então, você tem irmãos? Quem são seus pais? Então vamos começar mais atrás do que eu pensava, né? Você gosta de começar mais atrás, é perigoso. Presta atenção. Tá certo. Vamos lá. Eu nasci em Cachoeiro do Itapemirim, né? Cachoeiro, você é cachoeirense, é capital secreta. Da capital secreta. O povo de Cachoeiro não sabe disso? Ou sabe? Sabe. Eu nasci lá, então, meu pai era juiz de direito. Há quantos anos você nasceu? Você tem quantos anos? 63 anos. 63. 63. Legal. Meu pai era juiz de direito. Lá em Cachoeiro? Ele fez um concurso quando eu tinha 6 para 7 anos e foi designado como primeira comarca dele, Iuna. Então eu mudei para Iuna com 7 anos. Você nasceu em Cachoeiro? Nasci em Cachoeiro. Qual é o nome do seu pai? Hélio Gualberto. Hélio Gualberto, foi desembargador. Foi desembargador. E sua mãe? Você teve mãe, né? Foi presidente do Tribunal de Justiça, foi deputado estadual pelo PSDB, foi vereador em Vitória pelo PT, foi candidato ao Senado quando o Vitor Góes se elegeu governador pelo PT também, está vivo, está um pouco doente, mas está vivo, está com 86 o seu pai, anos. Papai. 83. E sua mãe? Minha mãe é de Castelo. Qual o nome dela? Tem uma particularidade, ela chama Nilda Persice, e ela Nilda é sobrinha do Ludovico Persice. Persice, o homem irmão, que inventou o primeiro cinematógrafo, isso, na verdade. É irmão da minha avó. A gente é interessante porque o Ricardo Sá trouxe agora recentemente aqui nesse festival dos documentaristas, né? Ele trouxe uma encenação, uma teatralização mais o filme dele. E esse era um personagem da minha infância, todos falávamos o tio Ludovico, antes que o Alex Viana tivesse feito aquele documentário, uma pesquisa de Rogério Medeiros, e trazendo para o ar esse personagem, eu pensava que ele era esquisitista da família, mas não é não. Há uma genialidade desse homem. Então, por parte de materna, eu sou do Persice, né? Persice. E Moreira, que era o meu avô. E por parte de pai, eu sou do Gualberto, né? Você nasceu em Cachoeiro. Tem irmãos? Somos 4. Seus pais, seu pai você me falou que está Minha idoso, mãe está muito, meu pai está vivo, frágil, natural, a idade, e sua mãe? Viva e muito saudável. E tranquilamente, cuidando velhinho lá. Tá fazendo, tem a mesma idade do meu pai, mas minha mãe dirige, minha mãe faz academia, minha mãe tem a vida, faz compra do supermercado, tem os trabalhos que ela faz como voluntária na igreja, minha mãe está super saudável. As mulheres são mais fortes que os homens, João? Não sei, mas eu acredito que sim. Acredito que sim, eu não tenho muita certeza. A sua mulher, depois você vai me falar dela, ela é mais forte que você? É mais calma, é mais sábia. É sua conselheira? É mais forte, é muito conselheira, Você sofre... conhece a Priscila Pelissari? Eu fiz o Setembrino, a vida do avô dela, eu interpretei aqui nesse teatro. Bom, seus irmãos? Eu sou mais velho, nasci em 1951, em 1953 nasceu o Luciano, que fez carreira jurídica, foi desembargador em Brasília até o ano passado, se aposentou. Esse meu irmão teve poliomielite aos 4 anos. Esse que foi desembargador, porque está aposentado. E é cadeirante, é um grande personagem. Fantástico. Porque se não é fácil... 4 anos de idade ele. Ele teve poliomielite aos 4 anos. Aos 4 anos. Então, se não é fácil para um de nós fazer uma carreira jurídica, fazer um concurso para juiz, chegar desembargador, né? Lá em Brasília. Para ele,
lá em Brasília. Ele fez um mestrado no Rio, na PUC, andando com as dificuldades que ele tem. Essa doença lhe deu uma sabedoria muito grande, né? Ele, de certa forma, é um pouco o polo assim, das decisões. Agora que nossos pais estão mais velhos, ele voltou para Vitória, então as decisões passam muito por ele. O infortúnio nos traz sabedoria? Com muita certeza, né? Há pessoas que passam por infortúnio e não ganham sabedoria nenhuma, mas os sábios ampliam sua sabedoria do infortúnio, né? Então tem que saber lidar com o infortúnio. Tem que saber lidar com o infortúnio. É isso que você está me dizendo. Ok. Você então, seu irmão? Meu irmão e duas irmãs, a Rita e a Tereza, ambas. Que faz a Rita? A Rita fez direito também. Todos da minha família são advogados. Meus 3 irmãos são advogados. O Luciano foi para Brasília ser desembargador. Me disseram que direito sempre tem duas interpretações, né? A de um lado e de outro. Aí alguém um dia me corrigiu, não, pode ter 3. Eu falei, como 3? Se tiver um terceiro interessado. Então, 4 irmãos na casa, e um pai desembargador, e uma mãe, sabe, ativa, pelo visto na sua casa, o direito tinha 6 interpretações, ou tinha alguém que comandava isso? É uma coisa muito engraçada, porque a ideia familiar é não deixar que o meu irmão, que tinha suas dificuldades de caminhar, e na infância muitas outras dificuldades, ele fez 8 intervenções cirúrgicas, a poliomielite ele deixou problemas musculares, inclusive respiratórios. Então ele teve uma infância muito dura, muito diferente da nossa. A proteção toda é para que ele não fosse protegido, né? Então, disfarça, não deixa ele perceber que ele tem limitações. Se as crianças tivessem na mesa alguma coisa que fosse diferente, não seria obrigatoriamente para ele. Entendeu? Então, assim, meu pai e minha mãe tiveram o cuidado... É o privilégio de não ter privilégios. O privilégio de não ter privilégio. Não é ele que definia a hora que saía e voltava da praia, tudo era bem conversado. Eu acho que este equilíbrio é dos dois, de meu pai e de minha mãe. Eu sou de uma geração que os pais eram muito ausentes na discussão, né? Da vida familiar, né? As mães comandavam a vida familiar. Sua mãe que era o pai provedor. Era gestora da educação, da casa. Minha mãe muito brava quando a gente era criança e meu pai calmo, assim, muito tranquilo. Eu acho que ele deu uma direção importante para todos nós, que é o amor aos livros, né? Eu me lembro, ele era juiz em Guaçuí, que foi uma outra comarca para a qual ele foi. Ele foi primeiro para Iuna, depois ele foi para a Vila do Itapemirim e finalmente no sul ele foi para Guaçuí. E vocês juntos, a família junto, você estudando, transferindo de escola. Tudo isso. Depois ele foi para Colatina. Alguma coisa ele marca desse período? Assim, eu me sinto, primeiro, tem uma coisa, antigamente não havia essa expressão do bullying, né? Mas o novato na escola era muito objeto de muita graça, né? Então eu fui novato muitas vezes, né? 5 ou 6. Então isso talvez tenha me dado um caráter um pouco arredio. Você tem que estar sempre lidando com o novo, com novas situações. Talvez isso tenha me feito um pouco mais destemido para novas situações. Esta, inclusive, agora, se transformar-se em secretário de Cultura. Depois já ter uma carreira... Você está sofrendo bullying? Não estou não. Não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero dizer assim, que o fato dessa minha história, ou dessa minha trajetória familiar, ter me colocado sempre em novos desafios, sempre me fez não temê-los. Está mais aguerrido. Eu creio que sim. E esta questão aí da secretaria é uma coisa... Assim, Você é novato. Você falou que o fato de ser novato sempre lhe trouxe prejuízos relacionais no início. E que isso lhe deixou, de certa forma, armado. Para as coisas. Você já sabia o que esperar, ou você era reativo às coisas. Isso. Enquanto a sua mulher, Priscila, é conselheira. Isso. Você é muito reativo às situações? Você acha que você precisaria aprender a relacionar melhor com essas ondas, esses movimentos? Te machuca? Não, eu acho que há momentos da nossa vida em que a gente não tem todos os elementos para tomar uma decisão sábia, né?
e às vezes a gente toma decisões em que esses elementos faltantes nos levam a caminhos tortuosos. Mas eu acho que a vida é isto, né? Eu acho que a gente vai reconhecendo em certos momentos que a gente poderia ter feito um outro caminho e vai fazendo. Eu acho que... Vamos falar desses caminhos. Você, quando vocês vieram para Vitória? 1969. Eu tinha 17 anos, tinha começado o curso científico no Colégio dos Maristas em Colatina e me transferi... Vem você para Vitória, capital. Para Vila Velha, estudar no Colégio Marista de Vila Velha. Tá. Aí eu fiz lá o segundo ano, fiz lá o cursinho, fui aprovado no vestibular de administração. Aí meu pai foi transferido para a comarca de Vitória, para a terceira vara civil em Vitória. E naquela época, vir de Vila Velha para cá era uma viagem. Era uma viagem, mudamos nós para Vitória. Eu fui criado, minha infância foi Jardim América, eu tenho 60, quer dizer, aí morei aqui e fui estudar lá. Tinha às vezes que eu não vinha para Vitória, que o ônibus não conseguia atravessar o lamaçal, quando chovia. Os ônibus acabavam à meia-noite naquela época, então se você estivesse em Vitória, o último ônibus para Vila Velha sai à meia-noite. Hoje nem tem isso, não tem nem mais ônibus à meia-noite, termina 10 e pouco, era melhor. Então. Mas hoje os meios de locomoção... João, e o que você estudou, a faculdade? Eu fiz administração aqui na UFS, né? Então, logo eu acabei o curso de administração, eu fiz um curso que a Secretaria do Planejamento do governo de Elcio Álvares iniciava naquela época, a Secretaria. Eu fiz um curso então, de planejamento estadual na Secretaria, foi a minha grande formação. Foi uma formação mais sólida do que a que me deu a universidade. Curso de 6 meses, um curso de dia inteiro, 8 horas por dia, aula de segunda a sábado, foi um curso muito puxado, os professores todos de fora. Então, quando eu acabei este curso, que comecei a trabalhar no planejamento, já nasceu em mim a ideia de fazer um mestrado, que eu fiz 2 anos depois na PUC do Rio. De quê? Em que área? Administração também. Administração também. Aí, nesse mestrado em administração, eu fiz uma dissertação sobre a lei que criou a reforma administrativa do governo de Elcio, chama 3043, e aí trabalhei um pouco, recuei um pouco na história e fui estudar a reforma anterior, que foi feita por Cristiano Dias Lopes, acho que é 2297, uma coisa assim, e esta legislação, então, é de 67. Então, sua formação, vamos dizer, você é um estudioso do Estado do Espírito Santo, Totalmente. Da administração Totalmente. pública do Estado do Espírito Santo. O nosso programa... Me encantou mais a reforma que fez Cristiano, na verdade, do que aquela que foi o objeto original do meu trabalho. Eu vou querer saber por quê, porque temos que fazer um pequeno intervalo, mostrando a cara, entrevistando o secretário de Estado de Cultura, João Gualberto. Para rapidinho, mas não sai daí não, ou vai correndo e volta logo, que a gente também volta já, mostrando a cara com João Gualberto, secretário de Estado de Cultura, volta já. Mostrando a cara volta nessa conversa interessante, cheia de história e de muito conhecimento. Que é essa pergunta que agora eu tenho que fazer para o nosso secretário de Estado da Cultura, João Gualberto. João Gualberto, você falou que lhe encantou mais a administração do Dias Lopes. Foi. Do que a mudança, a reforma feita no governo Elcio Álvares, que vem que foi um governador indicado, vivíamos em plena ditadura militar, tanto quanto Cristiano. Mas o Cristiano foi indicado ainda por uma linha mais dura militar. E já o Elcio era quando o Brasil buscava abertura, modernidade. O que fez Cristiano? Por que essa reforma dele era melhor? Eu depois quero saber se faça um comparativo com hoje. Como está a estrutura de Estado hoje? Eu produzi, eu coordenei um livro sobre a vida de Cristiano. Então eu voltei a estudar Cristiano, eu tenho uma grande admiração por ele. Eu tenho uma cadeira na Academia Espírito Santense de Letras que pertencia ao Dr. Cristiano. Você é membro da Academia Espírito Santense? Que legal. Sou. E aí, o que ocorre com o Cristiano? O Cristiano pegou um estado desolado, o governo nacional fez uma maluquice, que foi a erradicação dos cafezais, sem nenhum outro propósito. Quer dizer, então, tirou os cafezais, que era o único ponto importante da economia capixaba, era a economia capixaba, era a dinâmica da economia capixaba, arrancou todos os cafezais e em seu lugar não propôs nada.
nós passamos por um êxodo rural espantoso. Nos anos 60, eu era criança, a gente passava nas cidades, cada vez que se voltava a uma cidade, ela estava pior do que na vez anterior. Tinha fechado um banco, tinha fechado um cinema, tinha fechado uma loja. O Estado foi minguando, foi perdendo, inclusive, população entre os 60 e 70. Nós perdemos população. O Cristiano assume o governo, então, em 67 e constrói um grande consenso. Eu chamo isso de o consenso da necessidade. É tirado até de uma expressão de outro estudioso da capixaba, que é o Antônio Carlos Medeiros. Então, o consenso da necessidade é que fez com que o Cristiano articulasse em torno de si, sobretudo, a Federação das Indústrias e do Comércio, presididas por um outro grande capixaba, que é o Américo Buarques. O doutor Américo, então, produziu, com recursos da Secretaria, da Federação, um plano de governo organizado por Rafael de Almeida Magalhães, um grande estudioso do Brasil naquela época, e o governo Cristiano implantou este plano, que é este plano de industrialização, que produziu muitas coisas. Produziu o Bandes, que o doutor Arthur foi o presidente. O Cristiano tinha uma ocupação que ele chamava de o programa agropastoril, que fechava, era um programa de industrialização baseado no agropastoril. Então, a Real Café desta época, e ele fez, então, assim, vamos dar uma terminação, vamos impulsionar a agricultura. Temos grandes nomes, João de Santos Neves, Arthur, Cristiano, Elcio, outros Paulo, Paulo Artung. Quais desses nomes, existe algum que para você sobressai? Que teria... É o de Muniz Freire. É o Muniz Freire, que foi o primeiro presidente eleito da República. Casado com Dona Colatina. Exatamente. E ele foi 2 vezes governador e ele montou a estrutura logística para permitir que o café fosse exportado pelo Porto de Vitória. Não apenas ele construiu ou iniciou a construção do Porto de Vitória, como em todas as ferrovias. Esta construção logística que o Espírito Santo tem, que hoje é o ponto forte da economia, é um projeto de Muniz Freire. Muniz Freire queria que Vitória fosse o mais próximo possível de Paris, porque ele... Eu concordo com ele. Eu acho que todo ônibus que vai para Cariacica devia ter um ponto em Paris. Eu acho fantástico. Mas, na verdade, ele, então, faz uma cidade que é um polo comercial, né? E ele vai dar origem a construções como essa. O Teatro Carlos Gomes é este movimento que depois se amplifica da República Velha, com Jerônimo Monteiro, que foi um grande presidente do Estado, com Florentino Avildes, que foi um grande presidente do Estado também, foi presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, que fez aqui o aterro, que deu origem à Avenida Capixaba e que deu origem à construção desse teatro, do Glória e de tantas outras coisas. Conhecedor tanto da história, dos projetos, do desenvolvimento, como é que você chega à cultura do Estado, secretário de Cultura? É isso que eu digo. Então, eu tenho uma carreira acadêmica, eu depois fiz um doutorado, eu estudei Sociologia Política, eu sou doutor em Sociologia Política, fiz em Paris, sob a direção de um filósofo... Você pegou o ônibus que vai para Cariacica, que eu gosto. Estudei com um filósofo grego importante, chamado Cornelius Castoriadis, já falecido, que é autor de um livro de base chamado A Instituição Imaginária da Sociedade. E eu, então, a partir da obra dele, escrevi um livro chamado A Invenção do Coronel, que tem como subtítulo As Origens do Imaginário Social Brasileiro. Então, na verdade, eu comecei a estudar imaginário social. E imaginário social é da origem ao que a gente chama de cultura política. Então, eu sempre estive presente no campo da cultura, mais na academia e mais no olhar da construção da cultura política. E a cultura como todo, não, a cultura como a arte, propriamente dito. Porque muita gente acha que teatro é cultura, e é. Agora, acho que rodovia não é cultura. Claro que é. Não tem nem como o teatro chegar a um local se não tiver uma estrada. Então, aí eu mais tarde já aposentado da universidade, fiz um pós-doutorado na Bahia, que aí é gestão cultural mesmo. Aí os baianos têm uma forte... Então você é pós-doutor em gestão cultural. É, isso, pela Universidade Federal da Bahia. Os baianos têm uma forte presença, né, no campo da economia criativa, da economia das culturas, da cultura propriamente dita, né? Tem experiências muito grandes e esse período que eu passei, eu até hoje sou professor convidado na Universidade Federal da Bahia.
Na semana passada estive lá dando uma aula. Eles têm um mestrado profissional em gestão social e eu sou professor no mestrado em gestão social. Enfim, então o que me trouxe à cultura foi um pouco essa trajetória, né, acadêmica, intelectual, de aproximação com o objeto da cultura primeiro. Você chega, eu sempre digo que se eu tivesse um inimigo, eu colocaria como secretário de cultura, pode ser municipal, estadual, porque não tem erro, o cara vai ser bombado, estilhaçado, não tem conversa. O que você viu quando você chega na secretaria? Uma secretaria estruturada, uma classe organizada, na sua opinião? A minha opinião é que a secretaria ela foi montada no governo, no segundo governo de Paulo, pela Deise Lemos. Ela deixou uma herança muito boa em termos de qualidade de profissionais, em qualidade técnica, em projetos e programas como, por exemplo, a reconstrução do Conselho de Cultura, a política dos editais, né, a política de apoio a espaços culturais, a reconstrução. Essa equipe sobreviveu, né, à gestão passada, ela chegou inteira aí. Você está com ela lá? Estou com ela lá, é a equipe que eu tenho, a equipe toda que veio montada, então, já na outra gestão de Paulo. Mas o que mudou nesses anos todos é o incentivo ao ativismo cultural, né? Junho de 2013 mudou a face do ativismo. O Ministério da Cultura, e agora na gestão do Juca, é muito forte nisso. Você incorpora os coletivos juvenis, você incorpora, eu acho que é o maior desafio que a Secretaria tem hoje, é incorporar essas políticas da juventude, né? Ao mesmo tempo que nós temos que manter toda uma lógica de fomento ao setor artístico, né? O desafio do governo Paulo Hartung é levar a cultura para os bairros de alta vulnerabilidade, é ocupar a juventude que está hoje, se chama de neném, não é nem estuda nem trabalha, né? É a juventude que é facilmente capturada pelo ilícito, sobretudo pelo tráfico de drogas, enfim, ou pelo consumo das drogas, enfim, é usar, né, essas políticas culturais montadas, essa equipe montada, incorporar esse ativismo nos setores da juventude. Esse é o nosso desafio. O ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, ele disse o seguinte uma vez, isso é muito marcante para mim: toda vez que alguém vem me falar de cultura e arte, ele era muito bom no trabalho dele, eu saco o meu talão de cheque. Isso. É isso que você vê que o artista espera, pensa, ele quer um dinheirinho, ele não quer trabalhar em políticas maiores, como você mesmo está dizendo, essa incorporação dessa nova juventude ao funk. Esse dia eu estava dando a palestra, eu falei, não tem como negar ou recusar, nós temos que estar abertos para as coisas novas. Você acha que é um conflito cultural de gerações aqui? Não, eu acho que você tem duas coisas. De um lado, você tem uma cultura que chega ao mercado, né? Você tem uma música que chega ao mercado, você tem um setor audiovisual que chega ao mercado. Para esses setores, nós temos que montar um projeto de economia criativa. Inclusive... O que é isso, economia criativa? É você pegar a criatividade, a cultura, no caso capixaba, você tem uma área de design que é muito forte, você tem uma área de artes visuais que é muito forte, né? Você tem uma área de audiovisual que é muito forte, uma área musical também muito importante. Então é você transformar esses elementos culturais e fazê-los chegar ao mercado, para que eles gerem renda e emprego e melhorem a vida das pessoas. Os baianos fazem mercado. Então, esse é uma linha de trabalho. A Bahia agora tem até uma lei para proteger a música deles da música sertaneja nos eventos. Aqui nós não temos grupos locais abrindo espetáculos, ou filmes locais abrindo, tem que ser filmes nacionais para abrir um filme estrangeiro. Por que não um filme capixaba? Então, esses elementos que a gente tem que articular, que é para facilitar caminhos de financiamento e caminhos de promoção para esse setor que chega ao mercado. Mas há um setor da cultura que não chega ao mercado. Esse setor nem é feito para chegar ao mercado, são os setores experimentais. São esses jovens da periferia que fazem
Você diria explosões da alma desses jovens, porque é tráfico, é violência, é pobreza, é miséria, pais alcoólatras, famílias destruídas, escolas ruins, hospitais ruins, falta de perspectiva. Então eles se juntam para produzir em coletivos, música, teatro, dança. O governo nacional, o Gilberto Gil foi um excelente ministro da Cultura. O governo nacional criou um programa chamado Pontos de Cultura. No Espírito Santo nós temos 20 em atividade. Os pontos de cultura são locais disso. É uma certa inversão da lógica tradicional do Estado de chegar num espaço e ditar o que deve ser feito. É antes compreender o que está sendo feito. E o Gilberto Gil usou de uma expressão muito interessante. Ele disse que ele ia fazer um douin antropológico, que ele ia massagear os pontos para torná-los mais ativos. É um pouco isso. É você pegar nos bairros mais distantes, mas também em outros locais, há pontos de cultura de todas as ordens, há pontos de memória, enfim. Então, esta política é uma política para promover esses setores da juventude. Então, nós temos esse tipo de política, nós temos o incentivo àqueles que podem chegar ao mercado e nós temos o financiamento aos setores que constroem o novo, que muitas vezes o mercado ainda não absorve. Aí você tem um papel realmente de fomento. É para isso que serve a nossa política de editais. João Goberto, nós temos nosso tempo, né? Você tinha falado meia hora, é muito tempo. Você está vendo que não deu nem para o começo. Você tem um sonho? Nosso programa está chegando ao fim, nós temos mais um minuto. Você tem um sonho? Como secretário de Cultura ou como ser humano? Um sonho. Eu Pode tenho falar sonho... os dois. Você tem dois, então. Fale os dois. O meu sonho atual é voltar a morar na Europa e fazer alguma atividade ligada ao campo da cultura na Europa. Como pós-doutorado. Pode ser Europa, mas também se aqui tivesse uma boa faculdade, São Paulo e tal, nesse campo, estudos nesse campo. Estudo nesse campo de economia da cultura, economia das culturas, como se diz hoje, né? Como é que você... Como pessoa, esse é seu sonho? Esse é meu sonho, voltar a morar na Europa. E como secretário? Como secretário é a gente conseguir, né, construir um consenso em torno desses pontos todos, porque eles podem conter um certo conflito, né? Trabalhar com setores dos bairros vulneráveis, com setores artísticos tradicionais, com a economia, com o setor da cultura que vai ao mercado. Então, como é que você dosa esses pontos? Então, é simples. Então, o meu sonho é construir um consenso. Está no caminho? Eu penso que sim. Pois é. Mostrando a cara, encerra aqui, após essa entrevista esclarecedora, com o secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, João Goberto. E a gente fala para você, não sai daí não, tá? Porque é a única TV que tem programa local, exclusivamente. Imagem TV, mostrando a cara. Terminou essa entrevista com o João Goberto, secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo. Obrigado, João. Obrigado a você. Prazer.